O Enio Júnior, né, pediu que eu substituísse ele hoje. Ele está com um grupo fazendo um trabalho missionário no país de Honduras, na América Central. Então, ele pediu que eu substituísse ele hoje, né? E o assunto, quer dizer, o que nós estamos estudando é Provérbios, né? Então, deixa eu abrir lá em Provérbios. Mas o ponto-chave, a meu modo de ver, o contexto de Provérbios é exatamente que é o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ok. Então, eu falei para o Enio Júnior que eu ia dar uma geral, né, tentando aplicar até mesmo no Novo Testamento, e ele, então, depois ele navega aí, como ele já começou a fazer, no livro de Provérbios. Mas a gente nota aqui algumas coisas interessantes, que, para começar, são três coisas importantes aqui nesse contexto. Primeiro é o temor. O temor. O temor, o Enio Júnior já definiu, então vou só resumir, é reverência, entendimento, reconhecimento, talvez a palavra mais certa é reverência, ok? Do Senhor, a meu modo de ver, pelo Senhor, pelas coisas de Deus. Então, por exemplo, por que a gente segue a Deus? Eu não quero ir para o inferno. Bem, na verdade, é porque Deus é grandioso, poderoso e me levaria para o céu. Então, na verdade, é por causa da grandeza de Deus. Então, o temor do Senhor é eu reconhecer a grandeza de Deus que se aplicaria na minha vida, ok? Aí que a gente ama porque Deus amou primeiro. Isso está em João. Então, agora, então esse é um ponto. O outro ponto é o princípio. Então, o temor do Senhor é o princípio, ou seja, o início da sabedoria. Não é a sabedoria, é o princípio da sabedoria, é o início. E o terceiro ponto é a sabedoria. Então, através do temor do Senhor, a gente entraria na sabedoria, ok? Permaneceria na sabedoria, se embrenharia na sabedoria. E você vê aí, diz que os loucos desprezam a sabedoria. Por quê? Porque eles não têm o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então, eles são loucos porque eles desprezam a sabedoria que a gente buscaria pelo temor, ok? E o princípio da sabedoria. Então, aqueles que têm temor, naturalmente, navegariam, caminhariam pela sabedoria. Eles seriam sábios. Eles seriam sábios, ok? E tem os dois caminhos aí em Provérbios. Mas eu gostaria de aplicar isso um pouco mais no Novo Testamento, ainda mais com relação a contextos dos livros. Primeiro, deixa eu mencionar algumas passagens que nos encaminhariam nessa direção, ok? Uma é 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24.
1 Coríntios 1, 24. Deixa eu achar aqui. Se alguém achou, pode ler. Então, vou ler eu, já que ninguém leu. Deixa eu ver aqui. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Oi! Prazer em vê-lo. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, onde está a sabedoria de Deus? Em Cristo. Então, pelo temor do Senhor Jesus, ou ao Senhor Jesus, nós caminhamos nos ensinos do Senhor Jesus. Ok? Que tem a ver com o Novo Testamento. Os 27 livros. Mas vamos lá. 1 Coríntios 1:30. 1:30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E essa glória é uma glória sábia. Glória tendo a ver com a sabedoria. Ok? Quem se gloria, estando em Cristo, se gloria na sabedoria. A sabedoria é a glória. A sabedoria brilha na vida daqueles que têm temor ao Senhor Jesus Cristo. Reverência, obediência, entendeu? A Jesus Cristo. E tem outras passagens, eu acho que eu não vou em todas elas, mas eu vou, pelo menos em mais uma, principalmente em mais uma, que é Colossenses 2 e 3. Colossenses 2, 3. Não, deixa eu ler o 2, 2 primeiro. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. O mistério de Deus é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Em Cristo. Então, o temor do Senhor é eu entender, aceitar, reverenciar, reconhecer que a sabedoria de Deus está em Jesus Cristo, então eu vou caminhar em Jesus Cristo para ter a sabedoria que vem do alto. Porque o temor, o reconhecimento de que a sabedoria está em Jesus é o princípio da sabedoria. Ok? O ponto é reconhecer onde a sabedoria está e correr atrás dela. Mas ela está no Senhor. Ok? Então, não está na filosofia dos homens, aí tudo isso ali está em 1 Coríntios, não fala da comunhão, da comunhão de Jesus Cristo, a que Deus nos chamou, etc. Mas o ponto é que a sabedoria está em Jesus Cristo. Então, aquele que reconhece a grandiosidade de Jesus Cristo, ele tem o temor, ele tem o princípio da sabedoria e ele vai, então, correr atrás da sabedoria que está em Jesus Cristo. Ok? Trazendo temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ok? O temor do Senhor Jesus Cristo é o princípio da sabedoria para aquele, naturalmente, que é o cristão, aquele que aceitou Jesus Cristo, ok?
Então, vamos... Será que você me consegue uma água, por favor? Então, vamos agora a dar alguns exemplos contextuais, ok? Eu falo exemplos contextuais porque, na verdade, eu entendo... Obrigado. Eu entendo que toda passagem é contextual, ou seja, é dentro de uma mensagem do livro, né? Então, se a gente entender a sabedoria ali no livro, a gente vai tendo temor do Senhor, na palavra do Senhor, naquele livro, a gente vai correr atrás da sabedoria naquele livro. Ok? Vamos lá. Por exemplo, Efésios 1:3. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Certo? Ok. Ok. Então, olha só. Se eu tiver o temor do Senhor Jesus Cristo, eu vou querer buscar a sabedoria que existe em Jesus Cristo para mim naquele livro. Ok? E qual é a sabedoria aí? A sabedoria é que eu vou ser abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Mas se eu não tiver o temor do Senhor Jesus Cristo, eu não reconheceria que a sabedoria está nele, nesse caso, nessa palavra dele em Efésios. Então, eu reconhecendo a grandiosidade dele, nesse caso, que é através dele que Deus me abençoa com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, é claro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou caminhar no livro, pegando, adquirindo a sabedoria que tem no livro para mim, porque eu tenho o temor do Senhor no que ele transmite para mim naquele livro, que é: eu vou ser abençoado com toda sorte de bem espiritual nas regiões celestiais, é claro, em Cristo. E aí nós sabemos que são 4 áreas, né? 4 áreas de bênção. Uma delas é a igreja abençoada, né? Com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E como eu entendo, é quando os irmãos usam seus dons, né, seus talentos, para a edificação do corpo, aí a igreja vai ser abençoada com toda a sorte. Então, se um irmão tem temor do Senhor, reconhecendo que uma igreja abençoada é aquela em que os membros utilizam seus talentos, ele vai correr atrás, ele vai usar os seus dons na igreja, porque a sabedoria está aí e a igreja vai ser abençoada com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo, ou seja, vai ser uma igreja, é uma pergunta. Abençoada. Ok, mas sim, mas não é o que eu quero escutar agora. É, Sábia. não é? Sábia, sábia. Opa!
Fala, Lica. Sábia. Sábia. Você está certo, Sérgio, mas ela é sábia porque ela é abençoada. Mas o ponto que nós estamos falando desde o início é a sabedoria. Então, uma igreja sábia, ou seja, uma igreja abençoada. E assim por diante. Deixa eu ir em outros livros, porque o tempo não vai permitir. Eu podia ficar só em Efésios, ok? Mas acho que não há necessidade. Eu quero só transmitir a ideia. Eu quero transmitir a ideia de que como é que nós vamos ser sábios no temor do Senhor Jesus Cristo, através da palavra dele no Novo Testamento, ou seja, através dos 27 livros, ok? Outro livro. 2 Pedro 1:4. 2 Pedro 1:4. Deixa eu ir lá. Diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ok? Não há sabedoria. Agora, note bem, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o temor do Senhor Jesus, na sua palavra, é o princípio de uma vida sábia que eu viveria. E aqui, a vida sábia seria que eu vou ser coparticipante, que eu sou coparticipante da natureza divina, me livrando da corrupção das paixões que há no mundo, e especificamente do trabalho dos falsos mestres, como é mencionado no capítulo 3. Por isso, então, eu vou fazer uma associação na minha vida de 8 partes. Eu vou adicionar a virtude à minha fé, conhecimento à virtude, domínio próprio ao conhecimento, perseverança ao domínio próprio, piedade à perseverança, amor fraternal à piedade e amor ao amor fraternal. E assim eu vou ser ativo e frutuoso no pleno conhecimento. Em outras palavras, eu vou ser uma pessoa Sábia. sábia. Palavra-chave você é sábia, né, seu? Sábia, uma pessoa sábia. Porque eu vou ser coparticipante da natureza divina, eu vou me livrar da corrupção das paixões que há no mundo, porque eu tenho o temor do Senhor Jesus Cristo. Eu reconheço que Ele é capaz de me firmar na natureza divina e de me livrar da corrupção das paixões que há no mundo, através dessa associação, porque nele há sabedoria. E ele tem sabedoria para isso. Como diz, nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Então, eu tenho temor, reconheço isso nele. E então, já que eu reconheço isso nele, eu posso ir buscar a sabedoria especificada aqui em 2 Pedro. Faz sentido, não? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Antes de partir para um outro livro. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, mas dentro do corpo de Cristo tem muitas cabeças pensantes de outras maneiras.
Como viver esse temor em Cristo, se tem muitas cabeças pensantes de outras maneiras, de outras situações? Bem, eu não sei se eu entendi o que você disse. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor é uma reverência, é uma compreensão, é um entendimento que a sabedoria está em Jesus Cristo. Então, já que eu reconheço isso, eu tenho o início da sabedoria. Então, aí eu vou começar a ser sábio, seguindo o que Jesus Cristo fala. Sim, sim, mas nem todos pensam assim. Aí é o problema de todos. Aí, meu amigo, tem gente que acha que a lua é feita de queijo mineiro, né? E eu digo, é claro, tem gente que pode achar que a sabedoria está em Marte, vamos dizer assim. Mas eu estou tentando definir, né, o que eu entendo do contexto do livro de Provérbios, né? Que é o temor do Senhor é o princípio. Princípio quer dizer início, quer dizer a porta que abre para a sabedoria. E, nesse caso, o temor do Senhor, Jesus, é a porta aberta para a sabedoria. Então, em Jesus estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Então, quando eu sigo as instruções de Jesus, eu estou sendo sábio. Mas, para isso, eu preciso de ter o princípio, ou seja, o reconhecimento de que Ele é a sabedoria de Deus. Aí é o princípio. Agora, uma vez que eu tenho o princípio, eu devo correr atrás da sabedoria. É como se a porta foi aberta, mas agora tem que buscar a sabedoria, porque eu achei o caminho da sabedoria. O temor, deixa eu pôr em outras palavras, como eu entendo o contexto do livro de Provérbios. O temor do Senhor é a porta aberta para a sabedoria. No caso do Novo Testamento, o temor do Senhor Jesus Cristo, ou seja, eu reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o Verbo, que Ele é Emmanuel, Deus conosco, que nele habita plenamente, né, corporalmente a plenitude da divindade, que Ele é todo-poderoso, que Ele é o restaurador do reino de Israel, que Ele é o Messias prometido desde o início, que Ele é aquele através de quem Deus disse que Abraão, que todas as nações, as famílias da terra seriam abençoadas. Uma vez que eu reconheço a grandiosidade de Jesus, eu abri a porta para a sabedoria. Então, agora, eu vou caminhar o caminho da sabedoria obedecendo a Jesus Cristo. Assim eu entendo que o livro de Provérbios, é o contexto do livro de Provérbios. Quem que é a Anísia? Sou eu, Ok. irmão Enio. Tem um versículo lá em Provérbios que diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça que Deus dá, né? Então, se nós seguimos os princípios bíblicos, né, os ensinamentos de Jesus, nós já estamos correndo, buscando a sabedoria e vivendo sabiamente. É nesse contexto de buscar a sabedoria, é viver pelos ensinos de Jesus, dentro da ética, da moral, dos princípios que ele estabeleceu, dos seus ensinamentos. Isso é ser sábio? Ou há algo mais ainda? Sim e não. Mas é incompleto, a meu modo de ver. Eu estou explicando como eu entendo, né? Como a irmã. Qual o nome da irmã? É Sueli, né? Ok.
Irmã Sueli, eu explico como eu entendo, viu? Ok. Olha só, ô, irmã Anísia, Sim, você está certa, mas pode haver um pequeno problema nisso que tem a ver com o temor. Note bem, o temor é o princípio da sabedoria. Todo cristão, ele entrou em Cristo porque ele reconheceu que Cristo salva, correto? Que certo. Cristo, que Cristo leva para a vida eterna, ok, ok. Mas eu entendo que o temor do Senhor, se a gente pensar mais no temor do Senhor Jesus, a gente vai reconhecer a grandeza dele, a grandiosidade dele. Uma coisa que muita gente não entende, ou não, bem, é muita coisa. Se você, por exemplo, só vou dar uma ideia, olha só, em Hebreus, quando o autor disse que antigamente Deus falou aos profetas pelos pais de várias maneiras, muitas vezes, nesse último dia nos falou através do Filho, a quem constituiu 8 coisas. 8 coisas. Olha só. Deus constituiu ele herdeiro de todas as coisas. Ok. É através dele que Deus criou o universo. Sim, Olha, ele é o resplendor da glória de Deus. Ele brilha o que Deus é. Olha, ele é a expressão exata de Deus. Ou seja, ele falando é Deus falando. Ele fez a purificação dos pecados da humanidade através da sua morte na cruz. Ele tem uma palavra poderosa, poderosa. Ele sustenta todas as coisas pela sua poderosa palavra. Sétimo, ele está assentado à direita do Pai nas alturas. Oitavo, ele é superior aos anjos, porque herdou um nome mais excelente do que o dos anjos, que é o nome de filho. Pô, mas quem que não vai ter temor por uma pessoa assim? Quem que não vai reverenciar uma pessoa assim? Quem que não vai cair como se fosse cair de joelhos perante uma pessoa assim? Não é bem isso, mas reconhecer a grandiosidade dele. Então eu vou seguir esse homem, que é o homem Jesus. Então, o temor do Senhor. Então, não é simplesmente, Jesus é meu salvador. Jesus é meu salvador, mas naquelas 8 partes, é uma de 8. E as outras 7 partes? Então, nós precisamos de reconhecer a grandiosidade de Jesus para a gente correr atrás das suas instruções para estarmos na sabedoria. Fez sentido, não? fez, porque se eu sou um discípulo, eu tenho que seguir as pegadas do mestre. E então, eu tenho que viver conforme o que ele estabeleceu, ver que ele é soberano e que ele tem poder, como ele diz, temer aquele que pode pôr a tua alma no céu ou no inferno. Então, será que é por aí? Ô, Giovanni, você quer ajudar? É que a irmã, a minha é no comentário com a irmã Sueli. Ela fez uma pergunta: o que fazer se dentro do corpo de Cristo da igreja há várias pessoas com pensamentos diferentes, né? Como agir com a sabedoria? E o irmão está explicando bem aí: temor a Deus significa reverenciá-lo e respeitá-lo como Criador e Salvador. Temor a Deus é a atitude esperada do servo verdadeiro. Temor a Deus não é o mesmo que ter medo ou pavor de Deus. Ao contrário, temor a Deus está ligado ao amor e gratidão a Deus. O temor na prática é a obediência a Deus. E Deus deixa claro, que o irmão acabou de ler as passagens, que a sabedoria está em conhecer e obedecer a Cristo. Cristo falou que quem conhece os seus mandamentos e obedece, ama a Ele e ama o Pai. Então, esse é o verdadeiro servo fiel, que conhece a Cristo, conhece os mandamentos, conhece os passos de Cristo e obedece. Nós estamos na igreja, mas seguimos a Cristo, não aos homens. Se os nossos irmãos estão caminhando junto, obedecendo aos mandamentos de Cristo, estão em temor a Cristo e a Deus, estão caminhando conosco, ou seja, estão ao encontro dos nossos pensamentos, seguindo a Cristo.
Se tiver algum irmão dentro do corpo de Cristo seguindo a mandamentos e posições contrárias a Cristo, estão de encontro a nós e de encontro a Deus. Então, esses irmãos nós não caminham conosco, então nós temos que caminhar juntos, obedecendo a Cristo. Cristo é o nosso alvo, não os irmãos, não a pastores, não a presbíteros, não a evangelistas. Caminhamos juntos. Muito bem, obrigado. Deixa eu dar mais umas Obrigada. Entendi. Deixa eu dar mais umas ilustrações aqui para tentar. O que eu acho que eu estou tendo dificuldade de transmitir é o que quer dizer temor. Não é temor, não é tremor, é temor. Tremor é medo. É claro que quem tem temor também, porque haveria tremor, vamos dizer assim, certo? Deus é poderoso para mandar para o inferno, vamos dizer assim. Então, eu reconheço a grandeza dele. Olha só, quem é que vai separar as ovelhas dos cabritos no julgamento final? Quem? Cristo. Cristo, Jesus Cristo. Então, olha só. Então, o meu temor a ele, eu vou segui-lo, porque eu sei que é ele quem vai separar. Entendeu? Então, eu vou tentar ser obediente a ele, porque eu quero que ele me considere como ovelha, porque ele vai ser o divisor de águas no julgamento final. Então, isso é temor, reconhecer a grandiosidade dele, até mesmo. Olha, vou dar mais uma outra ilustração aqui. Eu tenho mais umas aqui, pensei de uma outra. Você lembra em Apocalipse? Em Apocalipse, ali, quando apresenta o Deus no seu trono, poderoso, grandioso, majestoso, etc., lá em capítulo 4, logo em seguida, no capítulo 5, mostra, eu acho que é no capítulo 5, deixa eu ter certeza aqui, mas não faz diferença, porque o de capítulo não tem muita validade, isso aí não é nem divisório, mas no capítulo 5, deixa eu ver, no capítulo 5, Deus tem na sua mão direita um livro, ok? Selado com 7 selos. Quem é? João chorava. E a mesmo modo de ver, aqueles selos desvendam toda a história da humanidade em termos de julgamento, ok? João chorava, porque não havia ninguém digno de pegar o livro e abrir o selo, ok? Mas tinha um cordeiro. Quem é? Jesus Cristo. Olha a grandiosidade de ele abriu os selos que tinha a ver com toda a história, o julgamento que começou lá no céu, vai terminar no céu, vai terminar lá no inferno, toda a história. Olha a grandiosidade de Cristo. E as pessoas consideram os ensinos de Cristo. Eu vou, na minha igreja ensina assim, na minha igreja. Espera aí, o que é que Jesus ensina? Você não tem temor do Senhor Jesus Cristo? Ou tem temor da igreja? Não fala temor de igreja, fala temor do Senhor. Então, nós precisamos de reverenciar a grandiosidade de Jesus Cristo e seus ensinos, em todos os sentidos. E aí nós vamos, então, correr atrás dos ensinos dele, porque temos o temor, e vamos viver uma vida sábia, porque abrimos a porta da sabedoria na nossa vida. Deixa eu dar mais uns 2 exemplos aqui. Ainda tem uns 20 minutos. Lá no... Vamos para 2 João. 2 João. 2 João... 2 João.
versículos 1 e 2. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo, na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade. O amor. Acabou minha água aqui. Obrigado. O amor é na verdade. Então, Deus não é amor? Para nós amarmos, temos que amar na verdade de Deus através de Jesus Cristo. Então, precisamos ter certeza de que o amor é na verdade. Então, Deus é amor, então a verdade de Deus em Jesus Cristo é através da qual nós estamos no verdadeiro amor. Olha o temor. O temor é esse entendimento, essa reverência, a ponto de eu somente amar na verdade, por causa da verdade. Quem ama, ama na verdade, por causa da verdade. Quem está na verdade, ama, por causa da própria natureza da verdade. Mas reconhecer que é de Deus. Então, quando nós vamos amar, vamos ter certeza que estamos amando de acordo com os ensinos de Jesus Cristo. Senão, não é o amor na verdade. Está vendo a reverência? Está vendo o temor? O temor é a compreensão. O temor é a reverência. O temor é o reconhecimento. O temor é o entendimento da grandiosidade da fonte. Entendeu? E aí, então, abriu a porta para a sabedoria. Então, eu vou por aí, eu vou caminhar uma vida sábia. Mais ou menos. A complicação está mais ou menos complicada? Está perfeito, irmão. Perfeita explicação. Perfeitamente complicada. Não, perfeitamente claro, claro. Ok. Peguei uma tosse ontem. Ainda bem que, graças a Deus, que eu estou conseguindo dar aula. Ontem eu tossi bastante também. Mais uma, talvez mais duas. Vamos lá. Em terceiro João. Em terceiro João, tem uma... Olha só. O problema está no temor, ok? A irmã Anísia, né? O que ela falou é certo, mas no que ela falou, eu acho que é necessário ter um temor maior, vamos dizer assim, ok? Porque Jesus Cristo é de uma grandeza imensurável. Por que nós vamos limitar ele? Entendeu? Ele é de uma grandeza imensurável. Então, vamos aumentar cada vez mais o nosso temor nele para vivermos uma vida cada vez mais sábia. Ok? Muito bem. Em terceiro João, deixa eu contar a história aqui rapidinho. João provavelmente, ele preparava os missionários lá em Éfeso, capital da Ásia, a meu modo de ver, e ele enviava esses missionários de Éfeso, talvez a igreja de Éfeso, juntamente com João, enviava, apóstolo João, enviava esses missionários. E esses missionários, então, iam por vários locais, mas pregando o evangelho aos gentios, sem receber nada dos gentios, ok? Então, eles precisavam de ajuda econômica, é claro, né? De ajuda.
Num local aqui, que nós não sabemos onde é, tinha um irmão chamado Gaio. Esse irmão não se sabe aonde, porque tem vários Gaios na Bíblia, mas não faz diferença nenhuma. O ponto é que esse Gaio, esse irmão Gaio, acolhia os irmãos, ok? Reconhecia o grandioso trabalho que eles faziam em propagar o evangelho de Jesus Cristo aos gentios, saindo de Éfeso, pregando o evangelho aos gentios, a salvação. Olha o temor. Olha o temor. Entendeu? E o apóstolo João em Éfeso preparando ele, enviando ele. Olha o temor nisso aí tudo. A salvação das almas. Ok? A necessidade de salvar a alma. E ele, então, acolhia esses irmãos, cuidava bem deles, enviava eles, dava comida, alguma coisa, dinheiro, não sei como, ajudava ele. Então, João escreveu para ele, olha, eu faço votos que você tenha muita prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, etc. Os irmãos voltaram aqui dizendo que você apoiou muito a eles, etc, etc, etc. E ele falou, você, Gaio, faz bem em fazer isso, porque assim você está sendo um cooperador da verdade. Cooperador. Cooperador da verdade. Que grandiosa coisa para se fazer com o meu dinheiro. Ser um cooperador da verdade. Ele hospedava esses irmãos, enviava esses irmãos, cooperador da verdade, com o dinheiro que ele tinha, com os bens materiais que ele tinha, apoiando esses missionários que saíam de Éfeso. Mas olha o temor dele, consequentemente, você não acha que ser cooperador da verdade não é uma vida sábia? Eu acho que vai ser difícil ter uma vida mais sábia do que uma vida em que a gente é cooperador da verdade. Entendeu? Então, mas olha o temor. Por outro lado, ok, eu acho que isso vai ajudar a irmã Anísia, talvez a outra irmã, como a outra irmã de novo, de Espírito Santo? Sueli. 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 Olha só, irmã Sueli, nessa congregação de Gaio, tinha um irmão que pensava completamente diferente. Ok? Ele não acolhia os enviados de Éfeso, do apóstolo João, não apoiava eles, e se alguém na igreja lá recebesse eles, ele expulsava eles da igreja. Esse elemento era cooperador da verdade? Ele tinha temor do Senhor? Mas olha só, na mesma congregação, esse irmão não era sábio. E era irmão da mesma congregação. Não tinha sabedoria nenhuma, porque ele não tinha temor nenhum. Olha, ele falava palavras más ao apóstolo referente ao apóstolo João. Ele falava mal de um apóstolo escolhido, treinado, capacitado, enviado por Jesus, o próprio Deus aqui na terra, e esse irmão falava mal de João. Pô, mas que temor é esse? Não há temor nenhum. Consequentemente, não há sabedoria nenhuma. Não há sabedoria nenhuma. Não, o irmão sábio. Muito ao contrário. É o irmão completamente insensato. Pensava opostamente ao que Gaio fazia, ao que Gaio pensava. Ele não tinha temor do Senhor.
A meu modo de ver, né? Não era sábio. Faz sentido, não? Muito bem. Todo sentido. Ok. Eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta, talvez não tenha entendido bem a sua pergunta, né? Mas no que eu entendi, eu tentei responder, ok? Deixa eu... Excelente, eu compreendi. Muito bem, Obrigada. obrigado. Obrigado, irmã. Muito bem, deixa eu dar mais um outro exemplo, já que não tem nenhuma pergunta aí. Vocês estão muito quietos hoje, eu estou meio preocupado. Eu acho que é porque eu estou tossindo muito. Fala aí, Fábio. Vamos juntar os contextos aqui. Posso dizer, então, que Demétrio não amou na verdade? Ele amava na Não, opinião dele? não, não, de jeito nenhum. Espera, não, Demétrio, Diótrefes, não Isso, é? desculpa, errei o nome. É Diótrefes, ok. Não, não amou na verdade, não. Não, de jeito nenhum. Ok, muito bom. Ok, mais um exemplo aqui e vamos terminando. Não amou nada, não amou nada. Ok. Em 1 João, eu falei 2 João, 3 João, agora eu vou falar 1 João. Eu fui o contrário, 2, 3, 1. Ok. Em 1 João tinha um problema ali, certo? De uns irmãos, bem, acho que eram irmãos, que e eu não vou falar muito porque levaria muito tempo, então eu não vou explicar muito, não, talvez fique um pouco confuso aqui a explicação. Eles achavam que eles tinham revelações extra-apostólicas, ou seja, revelações além daquelas que Jesus deu aos seus apóstolos, até mesmo através do Espírito Santo, ok? Eles eram chamados de gnósticos, ok? Agora, olha só, se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e em Jesus estão ocultos todos os tesouros da sabedoria, e é nos ensinos de Jesus que nós buscamos a sabedoria porque temos o temor do Senhor, eles não estavam sendo nem um pouquinho sábios, porque não estavam no temor do Senhor, porque seguiam outros ensinos. Consequentemente, certo? Eles foram embora. Eles foram embora. Não permaneceram. Então, o ponto aqui, João falou assim, em capítulo 1, versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Qual é uma comunhão verdadeira? Qual é a comunhão que se tem com Deus, com Jesus, com os apóstolos e com todos os fiéis? Qual é a comunhão? Quando seguimos aquilo que os apóstolos estavam transmitindo a nós, que receberam de Jesus Cristo. Não há sabedoria nisso? Está na comunhão com Deus? Na comunhão com Jesus Cristo? Na comunhão com os próprios apóstolos? Há sabedoria nisso. Mas tem que haver temor. O temor é: eu reconheço que Jesus treinou, capacitou apóstolos, e eles deixaram 27 livros para que eu possa caminhar o caminho da sabedoria, e eu, então, reconheço que toda essa informação dos 27 livros veio do próprio Deus através de Jesus Cristo, através dos seus apóstolos. Então, eu tenho o temor do Senhor. Consequentemente, eu abri a porta para a sabedoria e vou aprender com os 27 livros.
Estou sendo sábio. E a sabedoria me coloca na comunhão com Deus, nesse caso. Então, agora, não vou seguir outros ensinos, não vou seguir opinião dos homens, não vou seguir doutrinas de igrejas, não vou seguir outras religiões e filosofias, e etc., doutrinas denominacionais. Não, eu vou aprender com os 27 livros. Então, nesse caso, eu estou sendo sábio. Enio, posso lhe fazer uma pergunta rapidinha? O temor vem antes do conhecimento ou o conhecimento vem antes do temor? O que eu tenho primeiro? Sim. Olha, eu diria que o conhecimento vem primeiro. Porque para você ter temor, você tem que saber no que você está tendo temor, a meu modo de ver. Consequentemente, porque, olha só, o conhecimento é para todo mundo igual. Os 27 livros estão aí para todo mundo. Por que uns têm temor, outros não? Mas o conhecimento está aí. Então, eu acharia que o conhecimento vem primeiro e eu vou ter o temor, porque no conhecimento é que eu vou reconhecer a grandiosidade de Deus, a grandiosidade de Cristo. Inclusive, a Bíblia fala muito de um mistério que foi finalmente revelado, etc, etc. Então, eu acho que o conhecimento vem primeiro. Aí o temor, aí abriu a porta, aí eu vou caminhar o caminho da sabedoria. Então, é racional também. Com certeza. Com certeza. É racional, né? Com certeza. Aí é outro assunto, não vou entrar nisso, porque me levaria muito tempo para explicar. Fiquei 4 dias ensinando isso essa semana. 4 dias. Eu já vou